Em 5 segundos, Jornal 360. Oferecimento Café Beduíno. Descubra o sabor marcante do café beduíno. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou na segunda-feira, 8 de março, a anulação de todos os processos contra o ex-presidente Lula, que corriam na 13ª Vara Federal da Justiça de Curitiba, responsável pelos primeiros casos da Lava Jato. Assim, as condenações que impediam o petista de concorrer a cargos públicos não têm mais efeito. Ele pode se candidatar às próximas eleições em 2022. Lula tinha sido condenado em 2 ações penais, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro nos casos do Triplex de Guarujá e do sítio de Atibaia. O ministro entendeu que a vara não poderia ter julgado os casos e determinou que eles recomecem, agora na Justiça do Distrito Federal. No programa de hoje, o professor Dr. Flávio Calheiros, historiador, escritor e professor do IF-Sul de Minas, e Silvio José Ferreira, empresário e consultor empresarial. Está no ar o Jornal 360. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à TV Poços e mais um Jornal 360 nesta quinta-feira, 18 de março. Muito bom te receber aqui. E eu sempre deixo convite já no comecinho do programa para dar tempo de você participar, de você interagir com a gente. Nós estamos ao vivo aqui pela TV Poços, TV Cultura. E hoje eu recebo, olha que bacana, a gente sempre fala de internet, né? Mais uma vez aí online com a gente, que gentilmente cedeu aí um pouquinho do seu tempo para trazer conhecimento, compartilhar aqui com a gente o professor Flávio Calheiros. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Boa noite, Carol. Muito obrigado pelo convite. É um prazer debater com vocês hoje. Prazer te receber. Aguardo para ver como vai ser. De onde você fala, professor? Onde você está neste momento? Nos conte. Então, diante da condição de pandemia, né, eu estou na minha casa aqui em Ouro Fino, né, eu trabalho no Instituto Federal de Poços de Caldas, mas como a minha esposa trabalha aqui no campus de Inconfidentes, nós moramos em Ouro Fino. Estou na minha casa. Tá vendo como eu gosto de tecnologia? Olha o que ela proporciona pra gente. Que coisa boa, professor. Muito bom ter você aqui e desde já o meu obrigada à TV Poços pela gentileza de você achar um tempinho aí na sua agenda. Falando em agenda, gente, acho que tá mais fácil eu sentar o Bolsonaro aqui do que o Silvio, viu? Como é que você tá, Silvio? Seja bem-vindo. Que agenda que é essa, Silvio? A gente não te acha mais? Essa loucura de correria. Amanhã tem que estar 9 horas da manhã em Belo Horizonte. Ah, gente, tá vendo? Vai 9 horas da manhã para Belo Horizonte, fez a gentileza. Semana já tive Belo Horizonte, São Paulo, já corri amanhã de novo, de manhãzinha lá. Entendi. Correria danada. E como é que está essa questão da cidade? Você está tranquilo para entrar, tendo, é claro, as condições de pandemia, mas assim, vocês estão entrando normal? Você que sempre está viajando no trabalho? Está entrando normal, até agora não tem impedimento de barreira sanitária ainda não. Entrando normalmente. Muito bem, a gente vai falar um pouquinho aqui hoje de política, de economia, um pouco desse cenário nacional que começa a se redesenhar e, é claro, também um pouquinho sobre a nossa cidade, os últimos acontecimentos também que movimentou o cenário empresarial aqui em Poços de Caldas, em toda Minas Gerais. Eu quero começar perguntando para os senhores, né, levando em consideração o nosso editorial, falando exatamente da decisão do ministro Fachin, a soltura do ex-presidente Lula, vocês acreditam que isso esvazia a discussão sobre a suspensão do Sérgio Moro, né, por ter condenado o Lula no caso do Triplex, como a gente falou, e faria sentido dizer que essa decisão evitou uma derrota da Lava Jato no STF? Quem vai primeiro? Vai, professor, você que está assim, chegando pela primeira vez aqui no 360. Muito bem. Essa decisão foi bastante importante, né? Uma decisão que já traz consigo uma série de repercussões que nós vamos acompanhar no cenário político. Mérito, né? É uma decisão de forma. A gente sabe que a questão dos vícios do processo acabaram levando a essa nova decisão. Então, definitivamente, a gente tem um cenário novo no âmbito político. Se a gente até então
não tinha uma esquerda capaz de ter uma representatividade política nas próximas eleições, com essa decisão, esse cenário começa a ter uma possibilidade de mudança. Ainda é cedo para a gente elencar que esse movimento vai ter uma repercussão decisiva nas próximas eleições, mas, sem dúvida alguma, ela já muda pela possibilidade de uma frente ampla, né, de esquerda, ela muda a possibilidade para a própria figura, né, importante, histórica, aí, do Luiz Inácio Lula da Silva, como uma possibilidade para as próximas eleições, e ela, de certa maneira, ataca mais uma vez esse formato do que se deu ao longo desses anos em torno da Lava Jato. Acredito que a forma como os juízes do STF tomaram sua decisão, ela, de certa maneira, tenta redimir, tenta segurar um pouco o impacto que isso teria sobre o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz, né, Sérgio Moro, e, de fato, ela libera a possibilidade para o Lula, né, que é uma questão de forma, mas, ao mesmo tempo, leva em consideração e tenta dar uma amenizada em relação aos impactos que isso teria em torno do ex-juiz Sérgio Moro. Realmente é uma decisão que coloca no cenário político novos ingredientes importantíssimos, mas, ao mesmo tempo, ela foi até benevolente com o ex-juiz Sérgio Moro e com a própria Lava Jato. Coloca pimenta no cenário político, né, gente? Bem ingrediente mesmo. Ô, Silvio, você acha que acabou o Moro? Ninguém vai falar mais disso? Que, de repente, ele está apto para aparecer também como, quem sabe, possível candidato? Carol... Lava Jato acabou, já era, a derrota ficou para trás? Eu acho que ela já nasceu com um problema. O detalhe é o seguinte, todos que me conhecem, sempre, eu falo desde o início, tá? A famosa República de Curitiba. Certo. Eu sempre falei isso aí. Então, isso aí eu descarto um pouco agora, olhando do lado político, olhando do lado econômico, tá? Essa decisão do STF, eu acho que se todo empresário, se todo cidadão olhar, eu acho que ele deve orgulhar do STF. Por quê? Eu digo sempre o seguinte, da carência do óbvio que o homem padece. Desculpa eu, professor, desculpa você um pouquinho, Carol. Deixa eu lembrar um pouquinho do que é. Eu acho que é interessante, a gente não consegue avançar, porque hoje o que acontece? Essa decisão, nesse último domingo, como tem ocorrido no último ano, inclusive tem deputado preso justamente por esse motivo, agredir o STF. Então, dizer que o STF não é isso, não é aquilo, que o Gilmar Mendes só solta ladrão. Então tá, vamos fazer uma resenha. Assim, dois segundinhos eu tento fazer isso. Pouca gente, Carol, sabe que há pouco tempo não se votava para prefeito em Poços de Caldas, não se votava para governador, não se votava para presidente da República. Sim. Eu, quando ainda jovem, o que acontece? Eu estava muito trabalho para minha mãe, coitada. Eu saía às ruas e nós lutávamos. Nós tínhamos basicamente duas reivindicações, duas pautas. Direta já, para que eu pudesse votar para prefeito de Poços de Caldas. O prefeito de Poços de Caldas era nomeado, né? O governador era nomeado. Dos 3 senadores que formam o Congresso Nacional, dos 3, um era nomeado pelo presidente da República, ou seja, de cara o presidente já tinha 2/3. Então, o que aconteceu? Uma brincadeira que eu faço, quem derrubou os militares foi o Paulo Maluf. Quando eu falo que isso aí, o pessoal assusta, inclusive político, mas como assim? Por quê? Porque existia o colégio eleitoral e todos os militares eram votados pelo colégio eleitoral, que eram os deputados. E, na época, inclusive, eu tinha muita amizade com o Laudo Natel, né? Com o pessoal a gente já tinha, né? O professor vai falar que era um pessoal de direita, mas eu não estava. Já estava lá. Mas aquele pessoal estava cansado. Então, o que aconteceu? O militar que ia para o colégio eleitoral era o ministro do interior, era o Mário Andreasa. Então, o Mário Andreasa, ele foi para o antigo, era 2 partidos, PDS e Arena. Então, ele foi para a disputa da convenção. Então, foi o militar. E foi o primeiro civil a derrotar o militar. Então, o Paulo Maluf derrotou o Mário Andreasa. E o Mário Andreasa foi para o Congresso disputar com o Tancredo Neves. É por isso que você fala que o Maluf derrotou o militar. Derrotou, porque foi o primeiro militar que não foi para o colégio eleitoral, porque o Maluf derrotou. Aí o Maluf foi disputar com o Tancredo Neves. Aí o Sarney falou assim, olha, agora eu vou sair do lado do PDS e vou passar para o MDB. E passou para o MDB e fez com que, naquele momento,
nós, que na época era MDB, conseguíssemos derrotar o Maluf, mas na realidade o Maluf já tinha eliminado os militares. Aí veio aquela... Aí eu falei assim, agora é a hora da gente ganhar. Veio a emenda Dante de Oliveira, né, das diretas já, e perdemos no Congresso. Mas aí a frustração foi tão grande que a gente falou assim, olha, Sarney, e veio, né, o falecimento do Tancredo, o Sarney assumiu, aí sim, para a gente entender o STF, passa por aí. Aí então nós tínhamos duas pautas, direta já, que nós perdemos, e a outra pauta nossa era a Assembleia Nacional Constituinte. Aí foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte para derrubar aquela Constituição, porque essa Constituição que está hoje, ela sucede a Constituição. Você pegar a Constituição anterior, está escrito assim, ó, o Estado-Maior das Forças Armadas, através do Ministério da Aeronáutica, da Marinha, você é advogado, você sabe. Então, nós precisávamos mudar aquela Constituição que tirou o Congresso, que tem um ato institucional no 5, que cassou o Congresso, cassou o direito. Então, nós lutamos para isso. Inclusive, Poços de Caldas, na época, teve 2 deputados constituintes, né? O Moscone, que a gente lutou para ele sair candidato, na época ele nem queria, nós fomos atrás dele, época do Dinei, do Zé Maria, e do lado de cá o Navarro, né? Que a gente não era do mesmo partido, mas é aquilo que eu falei, nós éramos adversários, nós sentávamos, tomávamos café, ele me convidou mais tarde para assessorar a CPI do café, ou seja, inteligente de direita, inteligente de esquerda, se conversavam, né? Não existia a polarização que hoje existe. Mas voltando, então nós conseguimos eleger um Congresso Constituinte. Aí veio essa Constituição, que é a Constituição de 88, que o Ulisses Guimarães entregou. Por que eu estou contando essa história? Isso é Constituição. Agora, voltando, da carência do óbvio que o homem padece. Você chega para políticos hoje, eles não sabem o que é dever de cada um. Você tem 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Executivo é o prefeito, o governador, o presidente da República. O legislativo é o vereador, deputado e Congresso Nacional, que é formado por senador. E tem o judiciário. O judiciário é o juiz da região, Belo Horizonte e Brasília. E Brasília é o STJ. Então, o STJ, ele vai discutir, ele vai julgar que é terceira instância, o que é da primeira, segunda, chega lá. Agora, o STF, aí que as pessoas entendem. Por que eu contei a história da Constituição? Porque o STF ele vai defender exclusivamente a Constituição. Ele não tem nada a ver com outro judiciário. Então, ele vai defender a Constituição. Então, quando a gente vê uma situação dessa do Sérgio Moro, a gente está falando de uma questão judicial de jurisdição. Porque lá para a República de Curitiba, que a gente fala, né, foi questões do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Atibaia. Então, não vamos colocar o paciente Luiz Inácio Lula da Silva, não vamos colocar o crime, vamos colocar o Estado de Direito, o legítimo processo. Você é advogado, você sabe. Se tem uma questão aqui em Poços de Caldas, uma questão de INSS, de imposto federal, é a Justiça Federal que vai discutir. Se tem uma questão estadual, é a Justiça Estadual. E foi para lá, então esse processo já nasceu viciado e deixou continuar. Então é isso que eu falo. Isso aí dava uma insegurança jurídica muito grande. Então o que aconteceu que o STF julgou, não julgou o paciente, não julgou a jurisdição, que é da carência do óbvio como padece. Isso foi um dos maiores absurdos do direito. Levar para uma situação que nem era para ser levado para lá. Você trouxe uma história, obrigada pela aula, né, professor, acompanhando aqui com a gente. Quero falar já dos livros do professor. O professor tem vários livros publicados, inclusive aí falando desse cenário da direita no nosso país. A gente vai falar mais disso, mas eu vou pegar essa parte que você falou, inclusive você citou a questão do deputado preso, do Daniel Silveira, que foi preso por um ministro do STF, por ordem dele, do Alexandre de Moraes, porque ele estava incitando a ditadura. Então, gente, agora, professor, eu estou analisando aí, vamos dizer assim, por o lado do povo, da população, olhando essa questão, né, que foi assim, né, na semana que tudo aconteceu, dias aconteceu, paira sobre a gente a questão, né, soltar o Lula neste momento não poderia ser uma resposta? Então, a minha pergunta para você é, se você acha que essa decisão do Fachin era esperada? Você esperava por isso? Então, na verdade, essa é uma decisão que demorou para ser tomada, até porque, ao que tudo indica, ele
foi segurado durante muito tempo na condição, mesmo com todos os vícios flagrantes que esse processo continha. Então, a grande questão que ficou, né, do período das eleições é o fato dessa construção que foi a República, né, de Curitiba, que foi todo esse acordo midiático em torno do lavajatismo, que não era meramente a estrutura judiciária, mas você tinha também todo um jogo de cena, né, você tinha informações que eram dadas de forma privilegiada para a mídia fazer com que o apelo popular desse sustentação para as decisões que deveriam ser tomadas. Então, todo esse arranjo midiático e judiciário em torno, né, dessa prisão, ela já tinha uma série de vícios, como, né, nosso amigo acabou de citar alguns deles, e além disso, a própria questão de um julgamento onde o juiz era parte interessada definitivamente naquela prisão. Então ele atuava muito mais advogando contra, né, como acusador, né, do Luiz Inácio Lula da Silva, independentemente de aspectos políticos, de concordar ou de achar que ele tem realmente culpa ou não tem culpa no cartório, diante dos flagrantes de corrupção e tudo mais, mas a questão é a forma. Né? O rito legal não foi seguido, e no momento em que você tem um julgamento em que o juiz atua como acusador, isso se torna ainda pior. Né? É um julgamento absolutamente inaceitável naquele momento. E o fato disso ficar como ficou durante todo esse tempo, obviamente que tem um interesse político nisso. Né? Então, aquele acordo com todos, né? Aquele acordo nacional com todos, como foi dito na época pelo Jucá, é um acordo que envolveu, obviamente, esse setor. Não tem como negar isso. Agora, fica a questão, por que foi liberada essa decisão nesse momento? Essa é a pergunta, professor. Por que agora? É um elemento Por que agora? complicado. É um elemento complicado, porque entender a intencionalidade desse ato está um pouco além dos elementos que nos estão colocados à mesa. Aí já caberia, né, a um campo mais de, vamos dizer assim, de imaginar, de fazer perspectivas, porque não vejo uma ligação direta também aos acontecimentos atuais. Dizer, olha, em função do que está acontecendo agora, de a gente ter a iminência, né, de o Bolsonaro voltar a ser eleito, né, no ano que vem, então vamos começar a liberar o Lula para ver se a gente movimenta. Eu não acredito que tenha tido nenhuma atitude nesse sentido. Agora, o porquê que nesse momento foi liberada essa questão é algo que ainda não nos foi apresentado, mas possivelmente daqui a algum tempo a gente vai conseguir entender isso melhor. Né? Enquanto historiador, estou dizendo isso. Nós estamos ainda no calor dos acontecimentos. Porque a nossa imaginação fica muito fértil neste momento, quando não vem uma resposta. Você não acha? Assim, que a gente começa assim, ó, a pensar longe, quando não tem uma resposta clara para a gente, né? Eu sou mais tranquilo. Eu vejo que o processo ele foi legítimo. Acho que correu a tempo e modo correto, porque igual a gente falou, existem muitos vícios, viu, Carol? Um exemplo, por exemplo, que eles também falam do STF, eles falam que o STF soltou aí 100, 200 presos. Então, é interessante a gente ver essa linha de legislativo. Recentemente, agora, foram soltos vários presos. Por quê? O próprio Sérgio Moro mandou pro Congresso aquele pacote de lei anticrime e o famoso jabuti. O que é jabuti? O jabuti na sala, ele não era para estar ali. E, de repente, lá no meio desse projeto anticrime do Sérgio Moro, estava lá uma linha, olha, o juiz ele tem que renovar a prisão a cada 90 dias enquanto não transitar em julgado. Então, essas 3 instâncias, primeira, segunda e terceira instância. Tá? Enquanto não transitar em julgado, ele tem que renovar. Agora, você imaginou, os juízes, alguns falam que é terça, quarta e quinta, seu trabalho de terça, quarta e quinta, né? Que até eles falam, um outro jargão do judiciário, que é o seguinte, aos amigos, tudo, aos inimigos, a lei. Sim. Então, quer dizer, fica aquele negócio. Aí, o juiz, a gente sabe que eles têm muitos processos para resolver, né? Então, essa é uma grande dúvida, inclusive, da sociedade, né? Esse prazo. A maior injustiça é a morosidade da justiça.
Então, aí vem uma pergunta que eu acho que deixa mais indignado que essa do paciente, aí, o Lula. Então, o que aconteceu nesse projeto anticrime? Tá? Lá fala assim, o juiz tem que renovar a prisão a cada 90 dias. Ninguém passou, os deputados votaram, aí chegou lá no STF, olha, os advogados, principalmente dos milicianos, soltaram mais de 200 milicianos, aquele neném do rap, etc. e tal. Então, o que aconteceu? Só que a hora que chega lá, o ministro do Supremo, ele tem que cumprir a lei. Dura lex, ad lex. A lei é dura, então, mas é lei. Então, para você, a decisão do Fachin era esperada? Era esperada porque o processo já veio com vício. Igual esse que foi solto esses bandidos. Por quê? Porque ali o juiz não renovou. Se não renovou, naquele momento, todos os presos do Brasil perderam a oportunidade de serem soltos. Tá, todos os presos, porque o juiz deveria renovar. Chegou lá, a hora que eles descobriram que aquele projeto do Sérgio Moro estava lá um jabuti enfiado, que não ligava nada a lugar nenhum, era só para favorecer esse preço, soltaram os presos. O STF que soltou, mas que se você olhar as decisões do STF, são decisões inteligentes, você é advogado, eles estão bem amparados. Agora, o que a sociedade esquece é de eleger bons deputados para vigiar, fazerem leis, porque cabe ao judiciário julgar as leis. Concordo, e cabe ao legislativo fazer boas leis, e boas leis não têm sido feitas. Nós, desde a Constituição da República, 1888, até hoje, você tem 15 mil leis, tá? 15, 16 mil leis. Você tem mais de 1 milhão de portarias, mais de 1 milhão de decretos, são bilhões de decretos, portarias. Então, quer dizer, um empresário hoje, uma pessoa, ele não sabe o que ele vê uma lei, vê os julgados que tem essa lei, mas a quantidade de portarias que são ilegais e até inconstitucionais são muito grandes. Então, é por isso que eu falo para você, hoje, mais do que um bom juiz, é um bom advogado. Se você souber a força que tem um advogado que estuda, que conhece lei, ele domina o processo. E esse menino que é advogado do Lula, ele já estava alegando isso desde o início, entendeu? Mas a morosidade da justiça é muito grande. Então, é o que eu sempre falo. A injustiça é a morosidade da justiça. Essa que é a injustiça. Esse é um grande problema. E demorou, eu acho que o caso aí é uma questão de morosidade e de justiça. A gente vai falar muito mais sobre isso, né? Vamos falar da questão da polarização, da volta do Lula ao cenário político, às eleições, mas eu quero mostrar para você porque exatamente hoje, gente, essa quinta-feira, dia 18, há um ano atrás, exatamente, a Poços de Caldas iniciava aí medidas restritivas, vocês se lembram muito bem, por conta da pandemia. E hoje a nossa equipe de reportagem conversou com o secretário de Saúde que falou sobre as ações de combate, porque nós estamos novamente aí isolados mais uma vez, né? E vários comércios fechados no centro da nossa cidade. Vamos acompanhar. No dia 18 de março de 2020 foi anunciado o fechamento de Poços de Caldas. Após a confirmação do primeiro caso de Covid-19 na cidade, uma mulher de 34 anos que viajou para São Paulo. Fui no aniversário em São Paulo e voltando do aniversário eu tive alguns sintomas na segunda-feira. Na quarta-feira eu fui para o hospital da cidade, eles me atenderam, fizeram os procedimentos básicos aqui em Poços de Caldas e eu cheguei lá muito mal, com muita febre. Desde então a máscara passou a fazer parte da rotina e os abraços deixaram de acontecer. Outras medidas foram tomadas. Em março houve o fechamento da cidade. Comércio não essencial foi fechado, barreiras nas entradas da cidade impediam a entrada de turistas. Depois as medidas de flexibilização foram acontecendo. Eu me lembro lá no ano passado, quando comecinho do ano já começou. Em janeiro a China, não sei o quê, parará. E aí a coisa chegou aqui em fevereiro. E nós, felizmente, tomamos uma atitude em março. Começamos a reunir com todo mundo no final de fevereiro, começo de março, para a gente preparar um plano de ação. Felizmente, nós conseguimos fazer isso. Isto não resolveu o problema, mas nos deu alguma tranquilidade, alguma segurança. Porque nós agimos tentando conter, de certa maneira, a expansão da doença aqui na cidade. Quinta-feira, 18 de março de 2021.
Exatamente um ano se passou e aqui estamos mais uma vez, com medidas restritivas em vigor, parte do comércio fechada e a esperança do avanço da vacinação, que até hoje imunizou pouco mais de 12 mil pessoas em Poços de Caldas. Hoje são mais de 5 mil casos confirmados de Covid-19 em Poços. Mais de 145 moradores morreram por conta do vírus. Pelas ruas, moradores buscam força e otimismo diante das dificuldades impostas pela pandemia. Foi bem assim difícil, muitas pessoas que dependiam, né, de vários serviços que infelizmente teve que parar tudo, né? Na minha opinião, eu acho que não deveria ter tirado as barreiras sanitárias, deveria ter continuado e espero, né, que as vacinas cheguem para todos, né? Eu acho que foram feitas as coisas que não foram totalmente 100%, entendeu? Faltou muito para chegar no 100%. E hoje nós chegamos aqui hoje na Rua Assis, nós vemos isso hoje. Lojas, uma aberta, outras fechadas, uma é essencial, a outra não é essencial. Atualmente a cidade segue a onda roxa estabelecida pelo governo do estado, com medidas restritivas que foram motivos de manifestação. Segundo o secretário, o comitê estuda o que pode ser feito para minimizar os impactos da decisão. Eu espero que as coisas possam mudar daqui para frente. A vacina talvez seja o aspecto mais positivo desses últimos dias, seja a vacinação. Aqui a vacina está ocorrendo dentro de uma segurança, dentro de uma normalidade total e absoluta. Então a gente está esperando que a vacina chegue mais. Tem um alento aí que parece que vai chegar mais. Ótimo, se chegar mais vai melhorar muito. E é o que nós vamos fazer, vamos dar sequência a isso. A luta não terminou de maneira nenhuma, mas nós estamos preparados para poder continuar enfrentando essa doença, que é uma tragédia universal e que vai ficar na história do mundo inteiro como um dos piores anos que o mundo viveu. Estamos de volta com o Jornal 360 aqui pela TV Poços. A gente vai lembrar que domingo, 14h30, essa edição reprisa, tá? E você tem acesso aí a todas as edições do 360, você sabe, dentro do aplicativo da TV Poços. Abaixa o aplicativo, coloca rever programas, você não só pode rever 360, como toda a programação aqui da emissora. Eu quero falar agora da volta do Lula ao jogo eleitoral de 2022. Então, senhores professor que está aí com a gente, você está chegando aqui agora no 360, nós estamos com um convidado super especial, professor aqui com a gente, professor Dr. Flávio Calheiros, que está gentilmente aí cedendo um espacinho na agenda para conversar com a gente, e o Silvio José Ferreira aqui com a gente também. Então, essa volta do Lula, a minha pergunta é assim, ó, como é que vocês acham que o Lula ele vai se apresentar nessa volta dele? Ele provavelmente vai voltar a ser aquele Lula lá de 1989, né? Raivoso lá Fidel Castro, se a gente pode dizer assim, ou aquele Lula de 2002, aquela paz e amor aí tentando unir os empresários do Brasil. Afinal, ele é uma metamorfose, a gente sabe disso. Isso ele é mesmo. Então, qual o figurino, né, que a gente pode esperar daqui para frente, professor? Muito bem. Em primeiro lugar, ainda não ficou muito claro se o Lula vai, né, se apresentar como um possível candidato, né, de fato, como ele mesmo já afirmou. A gente ainda vai ter que ver como que eles vão construir isso daí, né, ou se ele vai avançar no sentido de apoiar uma frente mais ampla de esquerda e tal. Agora, do ponto de vista da forma como ele vai se apresentar, eu não vejo nenhuma possibilidade de uma apresentação do Lula aos moldes, né, dos anos 80, do início do PT, né, na forma como o Lula tinha um discurso realmente mais de esquerda, né, mais vinculado àquele panorama, né, de discursos do sindicato e tudo mais. A forma como o PT passou por seu transformismo, né, ao longo desses anos, né, e modificou, inclusive, grande parte da sua agenda, no tempo que esteve no poder, ele não executou uma série de reformas que eram características aí dos discursos primordiais do PT, que levaram até o
o PT se tornar um dos maiores partidos, ou maior partido de esquerda do país, né? Então aquele que a gente chamava, né, de Lulinha, paz e amor, que se converteu Lula, sim, ele é o que permanece, né? A ideia dessa união, desse pacto nacional, né? Essa conciliação de classes, essa é a característica que o PT propriamente assumiu, não só o Lula, né? O próprio partido, hoje ele tem esse caráter centro-esquerda e de conciliação de classes. E foi um dos elementos aí que manteve, inclusive, o PT no poder durante algum tempo, né, com a aprovação, inclusive, de grande parte do empresariado e a aprovação, inclusive, de muitos dos empresários que atacaram fortemente o PT nos últimos anos, porque o PT acabou significando vamos dizer assim, um colchão amortecedor de conflitos sociais. Na medida em que ele tem esse acesso, ele tem essa proximidade com os movimentos sociais que são, né, críticos e que atacam, né, em defesa de determinados aspectos, e são, importantes representantes da democracia brasileira, mas o PT tinha assento à mesa com essas lideranças e, ao mesmo tempo, conseguia fazer determinadas reformas de caráter, inclusive neoliberal, que eram demandas do empresariado. Então ele conseguia articular nesse suposto pacto, né, de conciliação de classes, algumas vantagens econômicas para as classes subalternas, né, principalmente trabalhadores, a ideia do fome zero, não necessariamente com essa nomenclatura, mas a retirada da questão da fome, né, de grande parte da vida dos brasileiros, esse tipo de ganho de renda que o brasileiro obteve nesse período, ao mesmo tempo que você tem a criação das campeãs nacionais, grandes multinacionais que desempenharam um papel na economia brasileira, se desenvolveram também nesse período. Então não tem a imagem do Lula com um discurso mais radical do início dos anos 80, isso definitivamente ele não terá, né? E ele vai continuar sendo esse Lula que vai propor novamente a união, o pacto nacional, né, a conciliação de classes, assim como foi feito aí nos seus mandatos aí a partir de 2002. Né? E, aliás, saiu fazendo aquele discurso, não? Como é peculiar dele, né, a comunicação, e colocou todo mundo no bolso, Silvio. Colocou militar no bolso, colocou empresariado no bolso, colocou tudo no bolso e ainda pediu desculpa pelo Brasil por estar passando tudo isso, né, que ele estava sofrendo devido ao que ele passou, mas que não chegava nem ao pé do que o brasileiro passava. Quer dizer, um discurso já extremamente político, já olhando aí para essas questões eleitorais. A gente sabe que não é um cenário que está desenhado, mas é uma coisa que pairou sobre a cabeça do presidente Bolsonaro, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Eu acho que o Lula, acompanhando o raciocínio do professor, só complementando alguma coisa, eu vivi muito essa época aí, e o Lula perdeu algumas eleições. Quanto que ele ganhou? Porque é aquilo que eu falo, até brincadeira, você tem idiotas de esquerda e idiotas de direita. Esses fazem palanque para o outro. Depois você tem inteligente de direita e inteligente de esquerda. Que a gente precisa hoje. E o que aconteceu? De onde que eu tirei essa filosofia, esse jargão? Quando eu vi o Lula ganhar as eleições. Por que ele ganhou? Porque justamente uniu José de Alencar, o maior empresário mineiro, junto com o Lula, que é paulista. E o velho Tancredo falava, toda sucessão passa por Minas. Não há uma sucessão perene se não passar por Minas. E não existe a questão dos militares, que hoje os militares estão no poder, você tem mais de 15 militares no Ministério da Saúde, não adiantou. Tomaram o militar, quer dizer, hoje é um governo militarizado. Onde que está a falha? Eu estou sendo sincero, a falha está em não ter gente de Minas. Então, eu vejo o Lula, inclusive, ele pedindo para o Biden, que vai sobrar 500 milhões de vacina lá, pedindo para o Biden ajudar o Brasil, porque o Biden não quer nem conversa com o Bolsonaro, né? Ele vai esperar o próximo presidente. E se o Bolsonaro e o Trump se alinhavam. Existe inclusive essa leitura, né? Dessa forma que o Lula chega, eu também me remeti muito ao Biden.
essa forma como ele chegou abraçando todos os lados e acabou derrotando aí o Trump. E vocês acreditam que neste cenário, vamos colocar um possível cenário aí, que o Lula venha a surgir como candidato, né, nas eleições, disputando com o Bolsonaro, essa polarização desses dois campos, que nós vivemos isso, né, foi uma coisa horrorosa de se viver, essa polarização que nós tivemos, né? Pessoas indo nas ruas, muita gente com massa mesmo de manobra, a gente falava porque nem sabia o que estava fazendo lá, devido a esse ódio aí que foi incitado. Bem atrás do professor aí, a gente vê um livro que ele tem sobre ódio e política, não é, professor? Acredito que fale muito sobre essas polarizações que sempre existiram, mas nós tivemos uma polarização muito focada com ódio. Então, vocês acham que se isso acontecer, é possível a gente voltar no que nós vivemos há pouco tempo atrás? Eu vou arriscar, Carol. Você disse que eu sou meio futurólogo, você vive dizendo. Vem o Silvio ler o nosso futuro. Eu vou dizer o seguinte, essa polarização vai criar uma terceira via. Eu já vou dar o nome dessa terceira via, depois você anota aí, chama-se Rodrigo Pacheco. Tá? Veja bem, ele teve voto do PT e teve voto do PSL. Então, esse menino, tá? Meu amigo, sou fã número 1 dele. Que está lá dentro. Né? Ele teve voto do PT e teve voto do governo. Ô, Carol, é isso que o Brasil precisa. Respeitar os lados, ter diálogo, é o que a gente não tem visto nos políticos. Hoje, não existe partido mais no Brasil. No Congresso, não tem PT, não tem MDB, não tem PSDB, existe as bancadas, bancada da bala, que é a bancada dos militares, dos delegados, bancada da Bíblia, que hoje é a maior, que talvez o professor pode até falar melhor disso. O Brasil hoje é um país que está caminhando para uma situação religiosa pesada, que lá atrás, quando eu falei de Constituição, Carol, nós brigamos por Constituição, que na nossa Constituição não tem que ter preconceito de raça, credo, cor, não tem que ter preconceito. E nós estamos começando a criar preconceito, inclusive religioso. A gente fala de polarização política, polarização religiosa. Então, essas bancadas aí que tá. E esse menino, o Rodrigo Pacheco, ele conseguiu, tá? E ele tem a linha dele, ele é menino sério, conhece de lei, ele já entrou a primeira vez, já entrou para a Comissão de Constituição e Justiça. Então, eu aposto, respeito o Lula, não consigo ver coisas boas no Bolsonaro. Vejo outras pessoas de direita, né, pessoas inteligentes de direita, mas não consigo ver. E ele está perdendo. Então vai surgir alguém que não seja o Bolsonaro, mas o Lula eu acho que não emplaca. Eu estou mais numa linha de terceira. Professor, e aí? O que você está... Vamos, né, fazer essa suposição aí de um cenário com Lula, possível candidato, e Bolsonaro também. Você aí que é um estudioso político, é um escritor, quer dizer, pode muito bem trazer seu conhecimento para a gente. Ódio, polarização, o que você enxerga? Bem, em torno da sua pergunta anterior, né, em questão ao ódio, né, em questão à polarização, eu não vejo como a gente superar esse tipo de polarização que a gente construiu nos últimos anos. Não no sentido, nunca mais vai deixar de ter, não é isso. Mas a gente vai ter que conviver nos próximos anos e gerações com essa polarização. Porque ela não é meramente partidária. Não é uma polarização apenas como o PT de um lado e antes o PSDB do outro, agora o PSL. Não é simplesmente isso. Mas é uma polarização teórico-política, é uma construção social. A gente tem aqui no Brasil, e aí às vezes a gente vê algumas observações, algumas análises, e que tentam tratar dessa questão da polarização e desse ódio, né, dessa nova direita raivosa que a gente acompanha nessa extrema direita com algumas características fascistizantes, inclusive, né, na atualidade, como se isso fosse algo que aconteceu de 2014, 2015 para cá, né? Mas geralmente é uma atribuição, né, que se faz como se tudo isso fosse uma reação às políticas sociais que o PT estava fazendo, ou com as falhas do PT. Né? Então, dá um protagonismo, um superdimensionamento ao PT que não o cabe. Né? O PT, sim, teve ali seu papel nisso tudo, porque há a reação, mas a direita em si, ela tem os seus mecanismos de articulação, as suas organizações, que vêm se desenvolvendo desde os anos 90.
Então você tem uma série de organizações que surgem com esse tipo de discurso de ódio, que estão em atuação fortemente nos anos 90 para cá. Tem eventos muito importantes, como, por exemplo, o Fórum da Liberdade. O Fórum da Liberdade é o principal evento da direita no Brasil. E isso é suprapartidário, está para além dos partidos. Ali dentro você congrega uma série de partidos, supra que eu falo, dentro do conjunto dos partidos de direita. Porque a direita ela não é homogênea. Você tem, obviamente, setores de extrema direita com discursos bastante reacionários, mas você tem também uma direita que concebe possibilidades de um discurso liberal na economia e também liberal nos costumes, né, nos valores e tudo mais. Mas você vê, então, uma direita que vem se organizando nessas organizações de atuação política e ideológica dos anos 90 para cá, e elas se complementam. São organizações que se articulam e que em torno delas tem um conjunto de redes sociais, depois você tem os WhatsApp da vida, né, os grupos, e que é produzido muito conteúdo, e desse conteúdo ele é transformado em algo extremamente palatável que vai chegar aí nos grupos das famílias. Vai chegar na forma de um meme, vai chegar na forma de uma brincadeira, e exatamente esse tipo de política é que elegeu Trump nos Estados Unidos, é que fortaleceu, né, a questão do Brexit, né, na Inglaterra. Sim. É o que aconteceu com o Bolsonaro aqui no Brasil, né, o tal do gabinete de ódio. As redes sociais foram decisivas, né? Sem dúvida nenhuma. Foram fundamentais, mas elas não são elas mesmas que fazem as coisas. Você tem que ter aqueles que estão por trás. E são organizações que estão criando, difundindo esse tipo de discurso de ódio. Por outro lado, você tem a esquerda que vai continuar defendendo as suas pautas, as suas bandeiras, né, progressistas e liberais. E isso vai continuar tendo. Então a gente sabe que o Bolsonaro, eu sou absolutamente contra a figura do Bolsonaro, né, por todos os escândalos, todas as questões que estão acontecendo desde o começo, né, do seu governo, né, mas sei que também vai continuar tendo sempre um núcleo duro de extrema-direita, né, na nossa política, e que vai continuar fomentando esse discurso de ódio, e obviamente essa polarização vai estar sempre à mesa, vai estar sempre colocada. Entendeu? Eu quero aproveitar essa aula, professor, e colocar aí para o telespectador conhecer seus livros. Coloca na tela, por gentileza, né? Já que o professor está ostentando ali os livros atrás dele, né, gente? E eu sempre falo que a grande forma da gente fortalecer os nossos ideais e saber cada vez mais escolher aqueles que vão nos representar é nos instruindo. Não tem como sem instrução. E a gente tem aí, olha, vários livros do professor que está conversando com a gente que acredito, eu falei para ele que eu fiquei muito curiosa, né, que seja uma imersão aí em política, para que a gente possa aí se aprimorar enquanto cidadão. Gente, conhecimento e educação é fundamental. Sem isso, o nosso país não vai para frente. Professor, os seus livros têm acesso digital às livrarias? Como é que funciona para adquirir? Então, tem alguns desses que são livros impressos mesmo, né, que a gente pode comprar pela internet, né, pelas editoras. Tem alguns deles que são livros que, além de ter a versão impressa, tem versão e-book, que alguns deles podem ser baixados gratuitamente, né, como o caso, né, da Tragédia e a Farsa, que é um livro que foi publicado em 2020. Ele tem na versão impressa, como está aqui atrás, mas também ele é disponibilizado pela Expressão Popular como, né, gratuitamente. É só entrar no site e baixar. Olha que bacana, gente. Oportunidade para a gente não falar que não é acessível, né? Eu sou das antigas, eu gosto de segurar, gosto de cheirar. Livro tem que ter cheiro. Eu falo que eu adoro abrir o livro, sentir o cheiro daquilo. Eu quero falar mais um pouquinho sobre essas questões, mas quero também falar que vários empresários aqui da nossa cidade fizeram um protesto ontem, quarta-feira, na porta da prefeitura, porque eles estão inconformados com a decisão de Poços aderir aí à onda roxa do governo de Minas. Alice esteve lá no local e conversou com alguns dos empresários que estavam presentes. Quero que você acompanhe comigo. Às 4 da tarde, representantes dos estabelecimentos comerciais aqui de Poços de Caldas, junto a seus funcionários, voltaram a se reunir aqui em frente à Prefeitura de Poços de Caldas. Nós vamos conversar com um deles. Graziane, qual que é o objetivo de vocês? Por que essa segunda manifestação? A primeira reunião não chegou num consenso. O Dr. Sérgio, o prefeito Sérgio, não deu a sua afirmação que vai liberar o comércio. É isso que nós queremos, que ele dê a afirmação
que vai abrir o comércio, independente do governo do estado ou não. É essa a nossa luta. Você, como comerciante, como você se sente prejudicado agora com essas novas restrições da onda roxa? Provavelmente nós fecharemos, não só eu, mas milhares de comerciantes vão fechar e não vão abrir mais. Um dos setores que mais se sente prejudicado desde o início da pandemia é o setor de restaurantes, bares, lanchonetes, que já sofreram diversas restrições e agora continuam aí impedidos somente por sistema delivery. Nós estamos aqui com o proprietário de um bar de Poços de Caldas. Como que você se sente com essa nova restrição, Ricardo? Olha, o nosso segmento, como você muito bem disse, foi prejudicado de morte desde o princípio da pandemia, infelizmente. O que a gente quer é só trabalhar. Todos os outros segmentos, alguns trabalhando, mas o que nós não achamos justo é sermos tratados de forma diferente. Estamos respeitando as regras, estamos utilizando máscaras, temos álcool em gel, respeitando o distanciamento entre mesas. Estamos fazendo de tudo para sobrevivermos. Ricardo, a única coisa que o pessoal está questionando é a respeito de aglomeração aqui em frente à prefeitura, né? Sim. O que vocês têm a dizer sobre isso também? Deixar claro aqui, essa manifestação ela não é organizada por nenhuma entidade. Deixar bem claro isso, né? Essa manifestação surgiu por parte de alguns comerciantes e o pessoal aderiu, né? Nenhuma entidade de classe ela é responsável por esta manifestação. É uma manifestação do povo. Durante toda a manifestação, a população que esteve aqui presente fez diversos gritos pedindo para que o Sérgio pudesse liberar a volta aos trabalhos e também do comércio. E em um momento eles inclusive cantaram o hino nacional. Nós vamos conversar com uma manifestante. O que vocês estão pedindo hoje aqui? Na verdade, nós estamos pedindo o direito de trabalhar. Os nossos comércios foram fechados de última hora, sem aviso prévio e outra. O que nos revolta é que muitos comércios que são considerados essenciais estão abertos e alguns estão fechados. Então, assim, o que a gente está cobrando é por que essa desigualdade? O porquê um comércio é mais essencial do que o outro? Qual a importância, sendo que tudo é essencial? Todos nós aqui, todos os empresários em vários segmentos, tem conta, tem funcionário, tem imposto a pagar e nós não podemos ficar 15 dias fechados. A estrutura do país não permite mais nenhuma empresa ficar 15 dias fechada. Nós acompanhamos a manifestação que ocorreu pacificamente, conversamos também com a Polícia Militar, que preferiu não gravar entrevista e que disse que essa manifestação é um direito legal. Eles ficam a postos caso haja alguma agressão. Eles estão aí prontos para intervir. Vale lembrar que a Avenida Francisco Salles ficou interditada por um breve momento. Manifestantes chegaram a sentar na via, mas logo em seguida, quando a polícia chegou, já liberou esses motoristas e o trânsito voltou a funcionar normalmente. Nós acompanhamos essa manifestação e até o momento a Prefeitura não se manifestou ou deu nenhum retorno a respeito. Com imagens de Haroldo Esmeraldino, Alice Dionísio. Obrigada, Alice. Silvio, você acha que o prefeito de Poços poderia ter ido contra a decisão do governador, contra, não acatado a onda roxa, assim como vários prefeitos o fizeram, como o Verde em Varginha? Nós tivemos aí hoje resultado também que saiu, inclusive de ação de juiz derrubando liminar em Governador Valadares, como outros locais? Carol, você como empresário como mesmo. Empresário, eu estava lá na porta da prefeitura. Você estava lá? Eu estava lá. O que nós queríamos lá naquele momento é que o prefeito descesse e conversasse. Ele ele divulgou na rede social uma live dizendo que é isso e aquilo, que tinha que obedecer o decreto, que obrigar o decreto, que ele não queria sofrer sanção, sofrer processo. Inclusive os vereadores, ele recebeu os vereadores, mas foi isso. Mas ele não quis conversar com os empresários. Ele deu as costas para os empresários. Então, o que a gente queria mostrar para ele, a gente tinha condições, dentro dessa linha da hierarquia das leis, é o que a gente ia mostrar, da carência do óbvio que o homem padece.
A Prefeitura de Poços de Caldas tem um aparato jurídico hoje que serve para cobrar imposto, que serve para cobrar IPTU, mas esse aparato, esse jurídico, e aí faz falta na Câmara de Vereadores, o doutor João Luiz Azevedo, que é pedido do prefeito, pediu para ser exonerado, é desses homens de direito, desses homens que conhecem o direito, que deveria, como o prefeito de Juiz de Fora, de Varginha, aí já não é onda roxa. Desculpa falar, o cara tem que ter saco roxo, né? Não é onda roxa. Então, esse Verde, parabéns. O homem é forte. Inclusive, hoje está conversando com o governador, né? O governador chamou, então vai conversar. Então, o que acontece? O que nós precisamos é disso aí, de pessoas com disponibilidade para conversar. Agora, um prefeito que dá as costas para os empresários, foi o que a moça falou ali, empresária, olha... o que você não entende são várias peculiaridades que agora nem dá tempo de falar, que esse decreto, tanto estadual, ele veio capenga, ele veio todo cheio de defeito. Então, tem como derrubar juridicamente, mas aí é o seguinte, hoje o empresário vai contratar advogado, vai contratar associação, não fica caro. O pessoal teve que fazer vaquinha para fazer o som lá na porta da prefeitura. O empresário está sendo esfoliado, ele está falando o que é direita, o que é esquerda. O que é direita, o que é esquerda? Nasceu lá na França. Lá na França, logo após teve a Assembleia, depois da Revolução Francesa, e aqueles pessoal que tinha os carrascos, né? Os carrascos, os fazendeiros, aqueles ficaram da direita. E os pequenos empresários, aqueles padeiros, junto com os trabalhadores, ficaram da esquerda. Por isso que tem o pessoal da direita, o pessoal da esquerda, nasceu lá, entendeu? Ali, naquele caso, o pessoal no Politburo fechado, né? E o pessoal gritava, o salário de vocês estão garantido, né? E teve um pessoal até que gritava que, olha, o prefeito recebeu até 3 férias, nós não recebemos nenhuma, né? E o pessoal estava revoltado. E o prefeito não quis recebê-los. Então seria a hora dele chegar e conversar. E falar assim, olha, nós vamos dar apoio para vocês. Nós vamos colocar o nosso advogado, nosso corpo jurídico e já entrar com a liminar, como vários outros prefeitos fizeram e ajudaram o comércio. Agora, eu concordo que a gente tem que ter a segurança sanitária. Mas todas as lojas, deixa álcool gel, reduzir o número de pessoas, está tomando todos os... E o que acontece com o Poços de Caldas? Poços de Caldas, o pessoal de Poços de Caldas não tem muitos infectados. Vem porque o SUS obriga, não é favor que a gente está fazendo, o SUS obriga a vir esse pessoal, entendeu? Então o que acontece? Está faltando diálogo. Isso eu falei logo que teve as eleições, quando ele foi reeleito, eu falei assim, agora é hora de diálogo. Pegar as ideias do Iula, do Geraldo, do Tassinaro, vamos pegar as ideias, eles tinham boas ideias, vamos juntar com as ideias do prefeito e fazer uma Poços de Caldas melhor. Mas não, hoje você vê, o pessoal ficou chateado com o prefeito, seria uma boa oportunidade dele ajudar o comércio. Essa é a minha ideia, Carol. E eu vou fazer um intervalo, mas eu quero deixar aí o 360 aqui à disposição do prefeito, dos seus advogados, queiram se manifestar em relação às nossas colocações aqui. Eu vou fazer um intervalo rapidinho e volto para a gente encerrar, né, com as nossas últimas perguntas, estamos em cima da hora. Passa muito rápido esse tempo desse programa, gente, é só uma hora, a gente nem vê passar, né? Ainda mais quando a gente está aí discutindo questões que vão impactar, assim, já impactam, né? Vão impactar ainda mais o nosso futuro. Bom, eu estou indo para as últimas perguntas aqui, vou ver se a gente consegue pelo menos fazer mais 2, professora, aí pedir para o Silvio com uma resposta mais enxuta aqui para mim, eu tenho acho que 4 minutinhos aqui no ar. Eu quero falar que a direita sempre se organizou e se organizaram para o impeachment da Dilma e depois contra a eleição do PT em 2018 e acabou se fragmentando depois da vitória do Bolsonaro. Muitos ficaram com o Bolsonaro e outros que criaram um outro caminho. A minha pergunta para você, professor, é como é que esses grupos devem se comportar se o Lula for candidato? Bom, definitivamente a entrada do Lula no cenário modifica bastante o jogo, né? Porque, como eu disse agora há pouco, as direitas não são
constituídos como um bloco homogêneo, né, um bloco único, monolítico. As direitas são diferentes frações, isso que a gente chama de as-direitas, né, porque a gente tem ali interesses econômico-corporativos distintos, mas que em determinados momentos, determinadas conjunturas, principalmente quando se trata de crises prolongadas, né, com desgaste, né, do campo da política, você tem aí determinados discursos, principalmente nesses momentos de crise, que discursos mais rasos, discursos com como supostas resoluções fáceis, olha, eu vou resolver assim, vou resolver assado, acabam conseguindo aglutinar, acabam conseguindo articular um público razoável, né? Consegue ter uma certa reverberação, certo? Então, nesse sentido, em determinados momentos, você tem a articulação desses grupos que são opostos, muitas vezes, dentro da própria direita, mas que em conjunturas em que há uma ameaça de uma continuidade de um projeto de esquerda, ou que tem um risco maior, né, para essas direitas, elas se organizam em torno de um projeto comum. Logo que Bolsonaro assume o poder, você começa a perceber, então, os rearranjos dentro da direita. Fala, agora o nosso maior perigo, que era uma continuidade do PT, né, para a direita, esse problema foi sanado nesse momento, então agora começam os rearranjos. E aí você vê, por exemplo, Dória se organizando num primeiro momento, se aproximando, né, do Sérgio Moro, né, concedeu a ele uma comenda, né, com uma honraria, que é a maior honraria do estado de São Paulo, para ali tentar começar a fazer um novo projeto das direitas, para não ser tido como a direita radical, né? Agora não, agora vem a direita racional. Então você vê ali um começo de umas tentativas. Recentemente, algumas apostas aí no lançamento de uma campanha de Luciano Huck, enfim, coisas desse tipo, e que a gente vê como que a direita vem se organizando. Só que a direita não estava tendo uma esquerda no seu calcanhar. A direita estava se sentindo muito mais à vontade nesse sentido, então estava podendo se colocar de uma maneira mais solta. Vou entrar com o meu projeto de oposição, mesmo sendo dentro da própria direita. Agora, com o Lula, ou com o PT reativado, esse cenário pode de novo mudar para uma frente, né? A manutenção de uma frente ou a criação de uma nova frente que seja forte o suficiente para derrubar o Bolsonaro e, ao mesmo tempo, conseguir enfrentar o Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a presença de Lula nesse cenário, como você disse no início, apimenta muito esse jogo. Apimenta porque é uma esquerda que realmente tem chance. Porque, da forma como estava, não tinha chance nenhuma. Assim, muda tudo. Com o meu tempo aqui estourado, professor, eu quero deixar o convite para a gente voltar. Não foi você não, foi tudo, né? A gente vai falar de política e a gente se empolga. Mas, olha, eu quero pedir para você, por gentileza, nos conceder nova entrevista. A gente volta a se falar e quero te agradecer imensamente. Muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento aqui com a gente, viu? Fico muito grata. Prazer imenso te conhecer e conversar com você aqui. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Silvio, obrigado mais uma vez. Você viu que o papo vai continuar, né? Não tem jeito, né? A gente vai falar muito disso. Parabenizar o professor. Só um detalhe aí para apimentar. Então, eu acho que a gente vai sair do ar. Vamos lá, rapidinho. Vamos dizer o seguinte, vamos deixar a esquerda, vamos deixar a direita. Eu vou falar uma parte que você domina, que vai dominar as próximas eleições, que é o algoritmo. O algoritmo Google. Quem puder assistir, assim, para não falar muito, a dimensão da rede, né? O dilema da rede. Sem dúvida. Então, dilema da rede. O dilema da rede. Quem estiver em casa vai entender a eleição, vai entender produtos, vai entender o mundo. Nós estamos deixando de ser pessoas, nós passamos a ser um algoritmo e você sabe muito bem disso, você dá aula, né, Carol? Sem dúvida. A gente volta, viu, com muito mais. Até lá e muito obrigada.